Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Wingcast, o seu podcast de engenharia, que sempre procura aproximar vocês deste universo fascinante que é a engenharia, e já estamos no quarto episódio aqui do WR Kids Channel. Hoje com a presença ilustre do meu grande amigo Felipe Soares. E aí, Felipe, tudo certo? Tudo bem, Wagner? Tudo Meu certo. amigo engenheiro Felipe Soares, que está se mudando para o Rio de Janeiro a trabalho, então é uma grande honra a presença dele aqui para gravar esse podcast com vocês. Então, Soares, conta pra gente, nós sempre temos o costume de perguntar para o entrevistado como ele chegou à eletrônica, quais os primeiros contatos dele com o fascinante mundo da eletrônica. Então, fala um pouco da tua história aí pra galera. Bom, primeiramente, para mim é uma honra muito grande poder participar desse vídeo aí, da minha singela contribuição ao teu canal. É uma iniciativa muito interessante aí de difundir o conhecimento de engenharia e de ciências exatas, né, para um público cada vez maior, né? O público que tu atinges no teu canal é muito grande, né? Com certeza. E para mim é uma honra, motivo de orgulho ter um grande amigo aí que tem um canal no YouTube que proporciona a tantas pessoas um conhecimento específico, diferenciado e de altíssima qualidade. Oh, muito obrigado. Então, a minha primeira experiência com eletrônica foi, digamos assim, na escola. Né? Eu entrei na Fundação Liberato aos 15 anos, né, no curso técnico de eletrônica. Esse foi meu primeiro contato, mas na verdade foi uma grande decisão escolher a eletrônica, porque jovem, né, muito novo, não tinha alguma referência em casa ou amigos que trabalhavam com isso, né? E então a minha decisão pela eletrônica foi em função de alguns vídeos da extinta TV2 Guaíba, né, de Porto Alegre. TV Guaíba, TV Guaíba, que tinha vídeos comprados, né, da TV alemã Transtel, né, e uns vídeos da década de 90 bem antigos, sobre transistor e o advento da eletrônica, e no final dos vídeos falava em todos os caminhos que a eletrônica tinha a seguir e todas as possibilidades de desenvolvimento, e com certeza isso foi determinante para a minha escolha, né? De partir para uma área de exatas sem grandes conhecimentos, vindo de uma escola pública que não tinha um apelo às exatas, né? Meus pais não trabalham com engenharia, então foi esse meu primeiro contato mesmo, foi na escola que eu acabei pegando gosto e, enfim, estou até hoje na área, né? Te atraiu então pelo conteúdo e também por ver que era algo promissor, né? Que dos anos 90 para cá, quanta coisa evoluiu já, né? Muita coisa evoluiu, é interessantíssimo a forma como aqueles documentários eram preparados, eu acho até difícil de encontrar na internet hoje, né? Mas eles falavam da história, né, de como surgiu e como foi evoluindo e o que tinha ainda por vir, né? Apareciam uns computadores antigos, né? Não era de última geração, era um vídeo antigo, né? Mas a didática por trás era muito interessante, né? Sim. E me causou aquela curiosidade inicial que, enfim, foi determinante na minha vida profissional, né? Tão cedo. Fez o técnico no Liberato, né? E aí depois resolveu se aprofundar ainda mais na área de eletrônica. Sim, mesmo estudando eletrônica no Liberato, tendo muito gosto pelo curso e pela ciência em si, aos 18 anos, 17, 18 anos, todo jovem tem muitas dúvidas de qual carreira seguir, né? E qual curso superior fazer, né? Tinha muita vontade de fazer um curso superior, né, de continuar estudando, achava que não era suficiente e pensava em fazer administração por ser algo mais genérico e mais aproveitável talvez, mas escolhi a engenharia por toda aquela bagagem que eu já tinha, né, e pelo gosto pela área, né, e pelo contato que eu tive nos últimos meses do curso, né, com as disciplinas mais avançadas, né, e as possibilidades de estágio, que eu comecei a olhar para o mercado de trabalho e eu vi que, como engenheiro, eu também teria chance no futuro, né? Não só como técnico. Aí ganhei uma premiação lá na Mostratec, na Fundação Liberato, né? Na feira, que foi uma bolsa de estudos, né? Na Universidade Fevale.
e optei pela engenharia eletrônica na Fevale. Então, logo que eu saí do curso técnico, né, eu já comecei as aulas na faculdade, emendei, né, e também foi quando eu comecei minha carreira profissional como estagiário, né, na empresa que estou até hoje. Então, continuando falando sobre o curso de engenharia eletrônica. Eu e o Felipe Soares fizemos muitas disciplinas juntos também, nos formamos juntos e aí conta pra galera as disciplinas mais desafiadoras do curso, as que para ti foram um desafio assim para conseguir a aprovação na disciplina. Bom, para mim, uma disciplina bastante desafiadora, talvez a mais desafiadora, foi processamento digital de sinais, né? O conteúdo em si, ele não é trivial, né? Ele é avançado, ele exige toda aquela base de cálculo, né, e de eletrônica vista nas disciplinas anteriores, né? Eu acredito que pela forma como nós nos propusemos, né, estudaste comigo essa disciplina, né? Sim. A forma como nós nos propusemos a fazer essa disciplina em um intensivo de verão, em apenas 3 semanas, com um breve intervalo entre Natal e Ano Novo. Foi só as festas, o período das festas para dar uma relaxada, mas já tinha listas de exercícios, provas, projetos, tudo já encaminhado. Foram festas no MATLAB, né? No intervalo que teve entre as aulas e as provas, né, da disciplina, né? Os Foram trabalhos. várias provas também. Várias provas, vários curso. trabalhos, né? É. Então eu entendo que foi pouco tempo para assimilar todos aqueles conteúdos e, enfim, e fazer todos os exercícios de uma maneira decente, né? É. Então para mim foi bastante difícil, né? Foi desafiador nesse sentido. Acredito que para a maioria, né? Não foi só para mim. Filtros digitais, a transformada Z, Nossa. conteúdo bem complexo. Bem pra complexo, assimilar em tão né? pouco tempo. Não é brincadeira de criança, né? É uma disciplina de, eu acho que 9º semestre, né? 8º ou 9º semestre. Acho que é o 10º até. Talvez acredito. 10º, né? É um 10º semestre. 10º semestre, é. E mais alguma que foi desafiadora ou a principal foi essa, sim? Eu acho que a principal foi essa, justamente por não poder ter o tempo para fazer, né? Eu acreditava que seria mais tranquilo, né? Nem sempre nós acertamos as nossas previsões, né? Às vezes quebramos a cara, né? A escolha é assim. Mesmo no fim do curso, né? Não quer dizer que, né, no fim do curso é uma barbada, que é tudo muito tranquilo. Passou da metade, tá tudo certo. Não, foi bem no final que piorou muito, né? Piorou muito, mas enfim, deu tudo certo, né? No final. Sim, tudo Foi deu sucesso. certo. Traumático, mas deu tudo certo. Isso aí faz parte, não tem jeito. Faz parte, foi experiência. Então falamos das disciplinas mais difíceis, vamos ver os conteúdos mais interessantes. Disciplinas interessantes, conteúdos que você julgou interessante no aprendizado do curso. Isso até para o pessoal assimilar um pouco e conhecer um pouco mais da nossa engenharia eletrônica. Bom, uma das disciplinas que para mim foi talvez a mais fácil, mas ela não é uma disciplina fácil, justamente porque provocou minha curiosidade, né? E aí quando nos identificamos com algum conteúdo, com algum problema que nos toca de certa forma, né? A indignação para aprender e para buscar é muito maior, né? Com certeza. No meu caso foi em especial a disciplina de fenômenos de transporte, que infelizmente ela é bastante breve, não tem 1 nem 2, é apenas uma e não é 4 créditos, são 2, né? Verdade. Em algumas engenharias existem mais créditos, né? A nossa lá abordou assuntos como termodinâmica e alguns princípios de mecânica dos fluidos. E para mim foi muito interessante porque eu já trabalhava há alguns anos, né, na área de instrumentação. E se tem uma parte da instrumentação que me deixa curioso, mais curioso é a mecânica dos fluidos, né, e os fenômenos de termodinâmica. Sim. Então essa disciplina foi muito útil assim para ter aquela visão teórico-prática, né, do meu trabalho. Te ajudou a entender mais coisas que até então talvez não tinha assimilado 100%. Sim, fenômenos que tu observas, né, mas que tu nunca tinha parado para procurar uma lei que justifique, né, que explique
por exemplo, uma troca térmica, né? As Sim. curvas de troca térmica, né? Lei de Joule, né? Então, essas talvez banais para fenômenos de transporte, né? Mas que para mim foi muito interessante justamente por essa ponte que teve com o meu trabalho, né? Com a instrumentação. Vamos falar um pouco de experiências internacionais. O Felipe Soares também foi com o nosso grande amigo Guilherme Weiger, que já conversou conosco aqui no Engcast 1 sobre a experiência na Finlândia. E foi uma experiência muito interessante, né? Aí conta pra galera e resume as tuas experiências internacionais. Eu sei que você já foi nos Estados Unidos também. Então faz um resumão aí pro pessoal apreciar. Bom, eu tive alguns privilégios assim na minha vida acadêmica, digamos assim, que tive algumas oportunidades que eu pude aproveitar, né, no momento que apareceram, né. A primeira viagem, né, internacional foi em 2009, quando eu estava terminando o curso técnico no Liberato, né. O projeto que eu apresentei na Mostratec, que foi o mesmo que garantiu a minha bolsa de estudos na Fevale, esse projeto foi credenciado para participar da Intel ISEF, que é uma feira nos Estados Unidos de projetos de pré-universitários, né? Sim. Que reúne 55 países, mais de, acho que eram 400 projetos, em torno de 400 projetos, não me lembro o número, 350 projetos. De diversos países diferentes. De diversos países, de diversas áreas do conhecimento, tanto de ciências humanas quanto de engenharia, biologia, a maioria dos trabalhos americanos, né? Sim. A Intel ISEF é uma feira itinerária que ocorre nos Estados Unidos há mais de 50 anos, né? Cada ano em uma cidade diferente, né? E aquele ano foi na cidade de Reno, em Nevada, a menor cidade do mundo. E, bom, foi uma experiência de 10 dias, mais ou menos, né? Entre feiras e passeios e aquela parte de turista que toda viagem tem, né? Com certeza. Não era só trabalho, né? Então essa experiência foi muito interessante porque eu tive que preparar toda a apresentação do meu trabalho na língua inglesa. Estava pronto em português, né? E é um desafio, né? Foi um desafio de alguns meses aí, virada de ano, fazendo relatório e a apresentação em si, oral, né? O objetivo lá era apresentar para 7 avaliadores, né? Que eu fui descobrir mais pro final, que seriam 7, né? Eu tinha na época 18 anos, né? Os meus 7 avaliadores foram PhDs, né? 5 americanos, um indiano e um japonês, né? Meu maior medo era falar com os native speakers, né, os americanos, porque falam mais rápido, né, talvez não se importam que tu não entendas o idioma, né. Exato, as contrações todas. As contrações todas, os sotaques, né, porque vem avaliadores de todo o país, né. Todo o país. Mas na verdade minha maior dificuldade foi com o indiano e com o japonês, né. O japonês falava menos inglês que eu e o indiano foi meu primeiro contato com o sotaque indiano. Sim. E esses dois foi mais complicado, assim, a avaliação. Mas no fim deu tudo certo, até o trabalho foi premiado lá na categoria de Engenharia Elétrica e Mecânica. Muito bom. E, bom, minha primeira viagem já foi muito interessante, né? Muito feliz, né, com esses resultados e mais do que isso, com a experiência, né, que A se leva. experiência é o que mais vale, todo o conhecimento agregado, né? Todo conhecimento, né? Eu penso que tu podes ter um objetivo de chegar a algum lugar, né? Mas o chegar ao lugar não é importante. O importante é aproveitar a trajetória, né? Tudo que tu precisasse de passar para chegar até aquele ponto, né? Verdade, isso é muito válido. O caminho é muito importante. E aquele caminho foi muito legal. Muito bom. Vamos falar um pouco da Finlândia? Aí em 2013 nós fomos para a Finlândia com 3 professores ali da universidade, né? Professor Everton, que falou aqui em outro vídeo, professor Piber, professor Luiz André e o Guilherme, né? Guilherme. Foi um fevereiro, bastante frio no hemisfério norte, pegamos um inverno não muito rigoroso, mas para nós
diferente, né? Bem mais rigoroso que o nosso. Em média, quantos graus Celsius a temperatura? Acho que teve um dia só que deu temperaturas positivas, né? Em média, -3, alguns dias -8. E no dia mais frio, -21, acho que foi, de madrugada, né? Sim. Mas, bom, quando se está num lugar desses, por pouco tempo, o frio não interessa, né? Tantas experiências para viver e muitas coisas para fazer, para descobrir lá. Com certeza. Que o frio não foi um empecilho para nada, né? Foi muito legal. O nosso curso na Finlândia foi patrocinado por uma universidade local, né? Em parceria com universidades da Holanda, da Lituânia e da Alemanha. Então, tivemos aulas com professores desses países, né, parceiros, e nossos colegas eram alunos dessas universidades desses países. Então, foi uma troca muito grande, porque as pessoas não se conheciam, obrigavam a se conhecer, e as atividades propostas pela escola, né, não eram só engenheiros que nos davam aula, tinha até uma pedagoga que nos dava aula e fazia as interações, as atividades de grupo, dinâmicas, né? Foi quebrando o gelo aos poucos, né? Naquele frio. Sim. E foi muito proveitoso, assim, pudemos trabalhar em grupo. A ideia não era trabalhar em grupos de conhecidos, né? Tanto é que eu não pude fazer trabalho com o Guilherme, tive que fazer trabalho com um finlandês, um nepalês e um alemão. Nós quatro éramos um grupo, né, no final, para entregar o trabalho. A galera toda misturada fazer aquele brainstorm para decidir qual projeto implementar a partir do sistema proposto. Sim, tínhamos que resolver um problema do nosso dia a dia, que enxergávamos no nosso dia a dia. Não tínhamos muitos recursos tecnológicos, né? Por exemplo, quero usar um Bluetooth. Não tinha Bluetooth, né? Tinha que pensar outras formas de resolver os problemas. Sim. Então, um problema que nós enxergamos, né, naquele momento, que seria, tínhamos ferramentas para desenvolver, era um sensor de temperatura de bebês, né, para alertar remotamente quando a temperatura do bebê tivesse uma alteração significativa. Sim. Aí implementamos em MSP 430 com sensor de temperatura. Pelo tempo que nós tivemos para desenvolver, que foram alguns dias, algumas tardes, né, foi muito bom, deu bastante trabalho e ainda fazer toda aquela parte de não eletrônica, né, a parte de marketing, né, de engenharia de produto, Tinha que de aplicação. desenvolver tudo isso junto, né? Era uma proposta integrada, né? Sim. Nossos colegas não eram só engenheiros eletricistas, eletrônicos, né, ou de telecomunicações, tinha também engenheiros mecânicos e alguém do design também, né? A ideia era multidisciplinar, que eu acho extremamente válido. Quando tu te juntas com outros colegas de outros cursos, né, os conhecimentos se somam de uma maneira inesperada, né? As pessoas de outras áreas têm outras visões sobre os mesmos problemas, né? Foi muito interessante. É uma somatória, né? Experiência e conhecimento diversificado. Vetorial, né? Vetorial, te leva para sentidos que tu não esperava ir, né? Para direções que tu não esperava. Né? E aí deu tudo certo lá, a apresentação, e aí eram avaliados pelo projeto. Sim, fizemos uma apresentação em PowerPoint, né, com depois demonstração, para os professores que haviam nos dado algumas aulas, né? E foi muito bem, assim, nós fomos bem avaliados, né? Tivemos alguns pontos a melhorar, claro, mas, enfim, a trajetória foi sensacional, né? Estar em outro país falando de engenharia e produto, né, com pessoas de outros locais, né, Sim. Também estrangeiros naquele local, né, em um ambiente preparado para aquilo, pensado para aquilo, né, mesmo que foram apenas 2 semanas, mas o ganho foi sensacional, né, cultural, intelectual, né, a experiência foi muito válida. Certeza. Recomendo aí quem estiver pensando em fazer um intercâmbio desse tipo, né, na sua área ou não, né, é muito válido, né, as fronteiras se abrem. Parece que pro ano que vem, o professor Everton, quando esteve aqui, ele comentou, parece que pro ano que vem vai ter novamente. O pessoal da Fevale, da Universidade Fevale, tem que ficar antenado para aproveitar. Fiquem antenados, né, a primeira chamada foi, um curso em microcontroladores,
vou até a Finlândia aprender microcontroladores, eu posso aprender no WRKits, né? Posso olhar o WRKits, né? Sim. Mas te digo que de microcontroladores não foi grande o aprendizado. A questão foi todo o resto, né? Que vem junto, né? E todas as experiências, né? Se fores pensar só no objetivo eletrônico, não vale a pena mesmo ir. Mas é que tem muito mais coisas por trás, né? Que estão junto. Soares, vamos falar um pouco da tua vida profissional. Você trabalha há anos já em uma empresa petroquímica e está mudando para o Rio de Janeiro agora para um novo cargo na mesma empresa, correto? Então resume pra gente aí a tua vida profissional, como foi. Eu entrei nessa empresa petroquímica aos 18 anos de idade para fazer o estágio obrigatório do curso técnico de eletrônica. E nas últimas etapas do processo seletivo me foi perguntado se tinha algum problema de mudar de área, não ir para eletrônica e ir para instrumentação, trabalhar na instrumentação. E eu pensei, não tem problema nenhum, eu quero entrar na empresa, quero começar a trabalhar, né? Já conhecia um amplificador de instrumentação, né? A topologia de amplificador operacional de instrumentação com LM741, né? E achava que aquilo era instrumentação, né? Doce ilusão, não tinha nada a ver com instrumentação. Mas me falaram, né, naquele momento que era muito normal de profissionais de instrumentação oriundos da eletrônica, porque existe um gap de formação de instrumentistas no Brasil, né? Os cursos estão em extinção, é uma mão de obra bastante especializada e que a eletrônica proporciona conhecimentos básicos, né? Abstração, que te possibilita começar a aprender instrumentação na prática, né? E foi o que eu fiz. Então entrei, né, nessa empresa sem saber nada de instrumentação, sem nenhum curso. E aí fui aprendendo a instrumentação na prática e, claro, fazendo alguns cursos ao longo do tempo, estudando por conta. E já faz mais de 6 anos que estou lá, né? Agora, como falaste, fui promovido ao cargo de engenheiro de instrumentação, né? E vejo aí novos desafios pela frente aí para contribuir com a companhia. Em frente na engenharia agora. Em frente na engenharia, muda bastante a abordagem, né? A abordagem do técnico para o perfil de engenheiro, né? O engenheiro, de instrumentação, ele pode partir para uma área de projetos, né? Ou para uma área de manutenção. Sim. A área de projetos de instrumentação seriam especificações de equipamentos, de instrumentos, né, para atender determinados critérios operacionais, industriais, né, daquela aplicação, né. Por exemplo, um engenheiro de instrumentação precisa especificar um medidor de nível, né, de um tanque, né, de água, né, que seja a prova de explosão, por exemplo, né, para uma atmosfera potencialmente explosiva, né, e que tenha resposta, né, de 1 segundo, né, e precisão de 1%. Então ele vai buscar no mercado, né, junto aos fabricantes, soluções que atendam, né, a esses critérios de projeto. Basicamente, isso seria um engenheiro de instrumentação de projeto. Ele atende a uma demanda, né, especifica. E existe o engenheiro de manutenção de instrumentação, que é a minha área, né, que imaginas o mesmo medidor de nível de água de um tanque, né? Ele está com problema, né? A cada hora ele apresenta uma falha. O engenheiro de instrumentação vai até esse equipamento investigar por que essa falha está ocorrendo. Sim. E isso pode ser desde o fluido, alguma alteração na condição do fluido, nesse caso a água, como um problema eletrônico, né, no medidor, problema de cabo, né, ou problema de o sol está aquecendo demais a eletrônica desse medidor, né. Falta de refrigeração. Falta de refrigeração, por exemplo, né? Ou o fim da vida útil, ele foi atacado quimicamente ou corroeu, né?
e o aterramento danificou, por exemplo. Sim. E a instrumentação, ela é muito interessante porque na prática, no campo, se encontram problemas de todo tipo, né? E isso exige uma visão holística do processo, né? Muito abrangente. Tu precisas conhecer desde o aterramento até o fluido, a mecânica do fluido, Sim. até um processo termodinâmico para entender um medidor de temperatura, por exemplo. Os motivos podem ser os mais diversos. Os mais possíveis, diversos, né? os mais diversos. Então, o leque que se abre é muito amplo, né? E na instrumentação é necessário, né, essa visão abrangente, né, para poder compreender todos os problemas e tratá-los, né, adequadamente. E isso significa que nunca se aprende tudo, né? Sempre tem alguma coisa nova, Sempre né? tenho que aprender. Existe uma multidisciplinariedade muito grande na instrumentação. E isso logo quando eu entrei como estagiário, me cativou, né? Questão do desafio mesmo. Questão do desafio, né? O problema pode ser pneumático, eletrônico, hidráulico, elétrico, atmosférico, mecânico, térmico, né? Então tem... É incrível a quantidade de coisas que podem haver, então. Às vezes coisas banais que levam um diagnóstico de horas, de dias, né? Falhas escondidas, né? Sim. E vai da capacidade técnica do engenheiro ou do técnico executante de descobrir, né? De analisar as prováveis fontes, né? Dos erros, né? Dos problemas nos equipamentos. Soares, você foi um dos poucos que mudou, inovou bastante no tema do TCC, né? Então conta pra gente como foi a escolha do tema, qual tema que você escolheu para o trabalho de conclusão, que sempre é uma dúvida recorrente de todo estudante, seja de engenharia ou de outra área, qual o tema escolher para o TCC. Bom, o meu tema de TCC foram alguns anos pensando e amadurecendo a ideia, né? Eu tinha uma vontade muito grande de fazê-lo aplicado ao meu dia a dia, né? A instrumentação, a problemas que eu encontrava, né? E, enfim, depois de quebrar a cara algumas vezes e de tentar fazer algumas coisas que não iriam funcionar, eu encontrei um problema, né? Um tema a estudar, que foi algumas falhas de medição de vazão que nós tínhamos na empresa, né? Sim. De certa forma recorrentes, né? Específicas de medidores de pressão diferencial, né? Medidores de vazão por pressão diferencial. Que num processo petroquímico é inevitável que sólidos, né, sujeira, né, sejam arrastados pelo fluido nas tubulações, né? Gerados muitas vezes pelo próprio processo, né? Não tem como produzir de uma maneira 100% limpa, né, numa planta como essa, né? Sim. Então essas sujeiras, elas se acumulavam nas tomadas de impulso dos medidores de vazão, né? Os medidores enlouqueciam, né? Paravam de medir, mediam errado, havia defasagem entre os pares, né? Se eu tenho mais de um medidor para a mesma tubulação, né? Eles divergiam. Então meu estudo foi como prever essas falhas em medidores de vazão por pressão diferencial, né? Que é um problema bastante recorrente. Quem trabalha na área sabe que a sujeira volta e meia vai parar dentro do medidor, né? Então eu parti de um pressuposto que não tenho redundâncias no sistema, né? O medidor está sozinho, eu não tenho ninguém para comparar com ele, né? E a partir desse pressuposto eu passei a procurar padrões, né? E eu encontrei um padrão de comportamento, digamos assim, dos medidores de vazão. Uhum. E a partir de dados históricos, né, que ficavam guardados nos servidores da empresa, né, eu pude resgatar meses, até anos anteriores,
momentos que esses medidores falharam e como falharam, né? Se ele vinha medindo 2 toneladas por hora, né, oscilando um pouco, daqui a pouco a indicação, a medição, né, ela caía a 0, né, e normalizava, subia, né? Sim. E aí tu olhas a válvula de controle, né, que está na mesma linha, né, na mesma tubulação, no mesmo circuito desse medidor, a válvula tinha permanecido estável, né? E bom, isso é uma falha. Aí eu olhava nos registros de manutenção e alguém tinha registrado lá que foi verificar esse medidor que tinha falhado. E a falha reportada era sujeira. O instrumentista tinha ido lá, né, limpado o sensor e normalizou, né? O problema foi sanado. E vários casos que eu observei, né, ao longo de um intervalo de 1 ano e meio, mais ou menos, né, e peguei esses dados, né, do servidor em unidade de engenharia, né, normalizei, amostrei por algumas horas, né, e criei uma, digamos assim, uma assinatura de comportamento padrão desses medidores. Sim. E, da mesma forma, no momento que eles estavam falhando, eu peguei esses dados, né, e criei uma assinatura de falha, né. Aí o trabalho foi montar uma rede neural capaz de reconhecer os padrões normais como normais e os anormais como anormais. Sim. Então eu selecionei várias amostras, né, treinei a rede neural com as amostras boas, né, e aí coloquei, né, em teste as amostras ruins para ver se elas realmente apareciam como ruins. E, bom, não foi tão simples assim, muitas redes não estavam funcionando, né? Geralmente a única que funciona é a última, né? É verdade. Muitos testes que estavam dando errado, Não né? convergia. A rede divergia, né? O aprendizado supervisionado, ele tem os seus, né, os seus detalhes, né, a serem, né, estudados, né? Tive que estudar bastante as redes, né? Nós não tivemos uma disciplina desse, né, que... Foi um conteúdo diferencial, porque Sim, não tivemos uma disciplina específica dessa área aí. Não tivemos uma disciplina específica de inteligência artificial, né? É. Eu apresentei o problema para o meu orientador, o professor Piber, né? E ele logo quando entendeu o problema me disse, não, isso é uma questão para ser resolvida com redes neurais, né? É perfeitamente aplicável. Ele já havia orientado trabalhos de conclusão nessa linha, né? Foi muito interessante, sim, a todo um ano de testes, né? Eu terminei o trabalho completamente diferente da forma como eu comecei, né? Sim. Tive que transformar um vetor no tempo para um vetor no espaço, né, em 2 dimensões, e gerar um histograma, né, e o histograma que foi a assinatura, né, enfim, porque no tempo é imprevisível, né. Pode se determinar matematicamente, só que é aleatório, né? Sim, existe uma previsibilidade, né, da futura medição, estatisticamente, mas, enfim, ele pode falhar abruptamente, né? Sim. Então, ele é comportado na maior parte do tempo, mas ele falha, né? Então, a rede neural foi desenhada para esse tipo de situação, né? Tive que, por isso, né, transformar, não poderia inserir os vetores no tempo, porque senão a rede ia decorá-los, né? Tive que normalizar, né, e transformar para histogramas, para a rede trabalhar em imagens, digamos assim, né? É. E dessa forma amortecer essas oscilações, né? Deixar um sinal mais tratado para a interpretação da rede. Complexo. É, complexo, uma viagem assim, né? Mas é bem interessante, funcionou, né? Para aquele caso que eu estudei, né? Sim. E foi uma grande satisfação poder aplicar, né, os conhecimentos da engenharia, né, e estudar um problema real da minha área
e aprender muito, né? Com certeza, isso tudo é muito visto, né, pela banca avaliadora. Os avaliadores de TCC, eles verificam essas questões de um diferencial e algo que é aplicável na prática especificamente. A questão da engenharia é muito relevante para os avaliadores esse tipo de situação. É muito relevante, assim como é importante ter trabalhos de pesquisa aplicados e aprofundados, né, em laboratório. Existe o contraponto das aplicações reais, né, em indústrias, né, de necessidades que existem, né. E o trabalho de conclusão é um momento muito especial no curso, na minha opinião, talvez um dos mais importantes, né, porque é a consolidação do aprendizado, né, no nosso caso aí de anos, né, 10 semestres ou mais, né. Com certeza, muitos anos de estudo para chegar nesse ponto, poder desenvolver uma monografia e todo um trabalho, uma pesquisa. E geralmente ele envolve conhecimentos que não foram aprendidos no curso, né, o que é mais interessante ainda, que é um aditivo a tudo aquilo que tu aprendeste, né, ao longo das disciplinas, Exato. né. Até comentávamos, eu e o Borba, no último Engcast, sobre isso, que os alunos chegam no TCC e aí muitas vezes algumas aplicações que eles não compreendiam nas disciplinas, eles acabavam aprendendo mesmo no TCC, tendo aquele insight, né? É um insight. É. A prática do TCC ela é muito válida, deve ser mantida aí, tanto é que todos os cursos aí tem trabalho de conclusão. É. E fala para nós um pouco sobre a experiência com a banca, que é o grande vilão, assim, todo mundo se apavora, assim, parte da apresentação para a banca avaliadora. A apresentação para a banca é o último momento do curso, né? O fechar das cortinas. O apagar né? das luzes. O apagar das luzes, né? E ser avaliado por professores qualificados e que entendam aquele assunto desenvolvido é mais uma oportunidade de aprendizado, né? E de ter outras opiniões sobre aquilo que foi desenvolvido, né? E as perguntas dos avaliadores geralmente nos trazem questionamentos que não havíamos pensado, né? E eu não acho isso prejudicial, né? Pelo contrário, é agregador. Tem que se olhar com uma perspectiva positiva, né? Que eles estão ali para acrescentar ao trabalho. Por mais que contestem, né, as aplicações, né? É um momento de construir, né? De analisar tudo aquilo que foi feito, se poderia ter sido feito de forma diferente. Para quem apresenta é um momento bastante complicado, né, pela pressão, né, pelos meses de trabalho, né, de desenvolvimento do TCC, e sim, a maioria das pessoas fica nervosa, não é uma exceção, né? É natural. É natural, porque é um momento de estresse, não é normal fazer uma apresentação todos os dias, né? Não. Quem tem facilidade, ótimo, né, mas são poucos. E esse nervosismo é bom, te faz mais concentrado, né? Existem técnicas, né, de mais foco. Né? Existem técnicas de concentração, de ficar mais tranquilo, né, para apresentar. Mas se tem domínio do assunto, se desenvolveu, né, se o orientador está do lado, acompanhou sim, todo o processo, não tem por que ter medo, né? Se funcionou, ou mesmo se não funcionou, mas tem uma boa... Você descreve os problemas que teve, você estudou, você pesquisou. Sim, está descrito no relatório, está bem justificado, né? É um bom trabalho, nem sempre funcionar é o resultado esperado, né? Às vezes não funcionar se aprende muito mais do que quando funciona. Eu quero agradecer demais aqui a presença do meu grande amigo Soares, que foi muito produtivo esse podcast. Ele que está embarcando para o Rio daqui 2 dias, teve a grande disponibilidade de vir aqui dar a sua entrevista e a sua contribuição aqui para o canal WR Kids Channel. Agradeço demais aí, valeu, meu grande amigo aí Felipe Soares. E desejo muito sucesso aí nesse novo desafio da sua carreira aí como engenheiro, que é muito merecido com certeza. Muito obrigado, Rambo. Em primeiro lugar, a honra é minha de poder participar, né, do teu canal, que é excepcional, né, a didática que tu desenvolves no WR Kids.
E eu enxergo o Endcast como uma porta, né, de entrada para muitos jovens aí que estão pensando em fazer engenharia, em entrar nas exatas, né? A ideia é essa. E eu entendo que esse contato rápido assim que o canal proporciona já possibilita que algumas perguntas sejam respondidas, né? Sim. E que a função de engenheiro e que a engenharia em si, que é tão cheia de estereótipos, né, e de dúvidas, desconhecida, né? Com certeza, quem não está no ramo tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas, né? E que a engenharia em si seja desmistificada pelos nossos, né, comentários, pelas tuas perguntas, né, pelos teus entrevistados, né? Fico feliz de poder ajudar a construir o teu trabalho aí, que sou um grande fã. Valeu, muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. O Wingcast continua aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida que tiver sobre esse tema, posta aqui embaixo também, poste suas considerações. E nos siga em todas as redes sociais, acompanhe os nossos vídeos diários aqui no WR Kids Channel. Isso aqui em Engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vamos ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!